o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que a investigação sobre a volta temporária do X na semana passada é acompanhada de perto pelo governo Lula. Segundo o ministro, o objetivo é saber se o retorno da plataforma ocorreu por uma falha técnica ou por uma ação proposital. Ainda de acordo com Juscelino, em caso de descumprimento judicial de forma intencional, o Ministério poderá entrar com um processo para suspender a permissão da Starlink no Brasil. A companhia, que também pertence a Elon Musk, opera um sistema de satélites que leva a internet para pontos remotos do país que não costumam ter acesso à rede mundial de computadores. Bom, Silvio, a gente fala aqui do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, que tem uma extensa capivara, envolvida em várias polêmicas, agora quer investigar a Rede X. A gente lembra que o X voltou a funcionar temporariamente aqui no Brasil, depois interrompeu novamente, não sabe ali se foi uma troca do IP, alguma atualização no sistema que provocou aí esse retorno parcial. Agora, o que chama atenção é o ministro das Comunicações querer penalizar a Starlink, caso descubra que houve ali alguma ação intencional de Elon Musk no retorno da Rede X no Brasil. Ô Silvio, só me permita, isso não parece aquele ministro que está cheio de problemas e quer ficar bem com o chefe? Aí exagera, inclusive, no remédio envolvendo a Starlink? Pois é, chama a atenção, mas é um ponto importante o ministro Juscelino Filho falar sobre algum assunto relacionado a comunicações. Eu não tenho lembrança, é a primeira vez em 1 ano e 9 meses de governo, ele está no governo desde o começo, né, que ele fala sobre comunicações. Eu não me lembrava disso. Ele já teve de vir a público falar sobre o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira para um evento de cavalos. Ele é apaixonado por equinos. Aliás, a data, o Dia Nacional do Cavalo, 15 de agosto, é de autoria dele, um projeto de lei, um dos únicos projetos de lei que ele conseguiu aprovar como deputado do Maranhão. Depois ele veio a público explicar o uso de emendas parlamentares para obras nas redondezas, nas cercanias de imóveis, de fazendas da família dele, e no começo do governo, acho que a primeira entrevista coletiva, ele veio a público se explicar por que ele mandou chip para celular para uma área Yanomami, que o Lula e a Janja foram visitar e que evidentemente não tem acesso a esse tipo de recurso. Mas agora ele vem falar sobre comunicações da pior forma possível, como vocês bem trouxeram. É claro que ele está tentando fazer um agrado ao consórcio que manda no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, sobretudo na figura do ministro Alexandre de Moraes, o xerife da República, e o presidente Lula da Silva. É evidente que foi um aceno a esse consórcio. A Starlink é importante para o Brasil. Esses satélites ajudam na educação, nas escolas, em áreas longínquas, nos rincões do Brasil. Na área norte do país, por exemplo, na região amazônica. A Capitania dos Portos tem uma certa dependência da Starlink. O Ministério da Defesa foi um dos primeiros a se manifestar contra qualquer tipo de retaliação à Starlink, logo que o ministro Alexandre de Moraes tirou essa ideia da cartola. Então, o que o Juscelino Filho faz é vir a público defender o chefe, ou os chefes, defender o consórcio para quem ele responde. Finalizando, ele continua, para mim, sendo um caso inexplicável. Um dos ministros mais incompetentes do governo, que frequenta páginas policiais, mês sim, mês também, mas que não é do PT e não é demitido. Por que será? Um dia saberemos. Bom, e o CEO da empresa de servidores Cloudflare, Matthew Price, negou que a empresa tenha ajudado a Rede X a restaurar temporariamente os seus serviços no Brasil. Na quinta-feira, a Anatel notificou a companhia por supostamente ter colaborado com a volta do X. Prince também negou ter colaborado com a agência brasileira para restabelecer a censura contra o X, abre aspas. Não sei do que as autoridades brasileiras estão falando. Não trabalhamos especificamente com eles para bloquear ou disponibilizar o X novamente no Brasil. Deixa eu só corrigir aqui a pronúncia correta do CEO dessa empresa de servidores da Cloudflare, que é o Matthew Prince, deve ser, né, Ana?
Então, ele aqui, a gente traz essa declaração do CEO negando que tenha trabalhado aí para, de forma intencional, retornar o X no Brasil. Não se sabe, a plataforma veio a público e disse que houve, na verdade, uma atualização no sistema operacional e que isso teria provocado a volta temporária da plataforma no Brasil. Então, Paula, lembrando que a Cloudflare não tem assim um representante, uma empresa especializada ali no Brasil, como outras empresas, como demanda, por exemplo, Alexandre de Moraes. O que a Cloudflare tem no Brasil são representantes comerciais que trabalham com várias empresas no Brasil. Até porque nós estamos falando de um sistema que cabe o mundo ali dentro da Cloudflare, bancos, próprios sites do governo. É um sistema muito importante, não apenas, né, no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, no mundo, contra ataques de hackers. Então, como é que vai fazer? Vai tirar a Cloudflare da operação, né, do sistema operacional do Brasil? Vai cair muita coisa no Brasil. Agora, o que impressiona, Paula, é a perseguição à liberdade de expressão e à plataforma X. Starlink está ligada ao X, mesmo que por 40% do Elon Musk, já que há outros investidores globais dentro da Starlink, não tem problema, a gente derruba a Starlink. O ministro das Comunicações, isso é inacreditável, o ministro das Comunicações querendo derrubar um serviço que liga as pessoas em regiões remotas e isoladas do mundo, não é apenas do Brasil, não, mas do mundo. Agora, a Cloudflare dizendo oficialmente que não tirou o X, como é que fica? E os jornalistas também, Paulo, eu estava vendo ontem à noite, os jornalistas que querem, insistem no banimento do X, mas que continuam postando nas redes sociais. É engraçado, né? Essa gente não para de pé. Bom, e executivos do X trabalham para que a plataforma volte a ficar disponível para usuários brasileiros ainda nesta semana. Segundo a Gazeta do Povo, uma fonte ligada à empresa afirmou que a plataforma está em processo de reabertura no Brasil. A defesa da rede social deve apresentar ao Supremo, até o fim de semana, todos os documentos exigidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou o X em agosto. Bom, Piotr, vale lembrar, ressaltar aqui para quem nos acompanha, que a liberação do X só vai ser possível a partir de uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, assim que ele receber todos os novos documentos que ele solicitou aí no último final de semana. Por enquanto, a decisão permanece, decisão essa que foi referendada pela primeira turma do Supremo. Mas das condições, além da documentação, enfim, a pagamento de multas que já foi feito, tem a secretaria, uma decisão do ministro, tem 2 pontos que me chamam a atenção. Primeiramente, é que ele disse que a secretaria do Judiciário, lá do Supremo, tem que fazer um levantamento e cálculo de todas as multas para ver se não está faltando dinheiro no pagamento. Então, em que tempo a secretaria do Supremo vai fazer isso? A secretaria é do Supremo. A segunda coisa é que ele disse, determinou a Anatel para fazer um levantamento sobre, obviamente, essas questões técnicas aí, em que ele diz todo mundo que pode ter usado. Bom, o X, durante essa proibição. O que ele quer dizer com isso? A Anatel tem que informar cada pessoa que ela descobrir que usou o X durante a proibição. Primeiro que não existe lei para não usar. Aquela determinação não cabe a terceiro no direito brasileiro. Tá, mas caber ou não no direito brasileiro não quer dizer muita coisa para o Supremo atual e por essas decisões que vêm do ministro Alexandre de Moraes. E ele inventou um negócio também chamado uso extremado, acho que é extremado, se não me engano a expressão, do X. O que é uso extremado? Por exemplo, acho que a expressão é essa, uso extremado. Não sei exatamente, mas é neste sentido. O que é extremado para mim pode não ser extremado para o outro. E ele também não classifica. E a legislação brasileira é muito clara, você não vai responder por um crime que não foi tipificado antes, se não tem lei que o defina. Mas, de novo, o que quer dizer o direito brasileiro diante dessas reinvenções ou
reinterpretações do Supremo Tribunal Federal do país, desse novo constitucionalismo que é a cara do ministro Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, em que tudo é principiológico, depende do momento, a gente decide mais para esse lado, para aquele lado. Não. A Constituição tem regra, a liberdade de expressão é uma regra, não se pode mexer nessa regra. Bom, enfim, só sei que óbvio que há um otimismo por parte da empresa, ela decidiu entrar nessa situação, atender a essas exigências do Supremo Tribunal Federal, especificamente do ministro Alexandre de Moraes, mas ainda tem muita dúvida nesse negócio, porque cabe tanta coisa. A gente viu o próprio ministro postergar decisões. Ele sequer respondeu, por exemplo, à PGR, quando no entendimento da PGR, o Clérison da Cunha deveria ser solto e responder em liberdade. Morreu na cadeia, sob tutela do Estado. Ou seja, se ele não respondeu à PGR lá atrás, por que ele vai andar rápido com isso? Não sei, não tenho como responder isso aí. É uma decisão da cabeça do ministro Alexandre de Moraes, porque a gente já não tem o regramento pacificado e a previsibilidade jurídica no país há muito tempo.